Você já passou dos 40 anos, tá? Como eu. Eu já tô com 45, não sei quanto você está. Se você já passou dos 40, você vai entender o que eu quero dizer pra você nesse vídeo de hoje. Porque hoje eu quero trabalhar com você essa mudança do desejo. Como o desejo muda a sua forma. E porque isso não é um sinal de perda, de desespero, de ficar louco, mas é um sinal de maturação emocional. Eu vou te mostrar no vídeo de hoje como a vida foi afinando os nossos pedidos até nos ensinar o mais essencial: a não trocar a nossa própria alma por nada e por ninguém. Então, fica comigo nesse vídeo, porque você vai descobrir o maior luxo que você só tem quando passa pelos 40 anos. Bora pro vídeo de hoje. Eu sou Marcos Pereira, sou psicólogo, sou psicanalista. Aqui no Divã não te prometo respostas prontas, mas muita reflexão, porque saúde mental, aqui eu trato elas com bastante profundidade, com responsabilidade. 40 a mais é o início de uma jornada, mas uma jornada definitivamente impactante das nossas vidas. Então, seja bem-vindo. Se você é novo por aqui, já se inscreva aqui no canal. Isso é importante, que você não perde nenhum conteúdo que eu trago para vocês. Já ative as notificações, clica no sininho, porque toda vez que eu publicar um vídeo novo, ele vai chegar aí para você. Feito isso, não menos importante, deixe seu like, clique no botãozinho do joinha, mostra pro YouTube que esse vídeo é bom e que outras pessoas precisam, assim como você, ter acesso a esse conteúdo. E sem mais delongas, não quero ficar aqui enrolando, vamos pro nosso conteúdo de hoje. Quando a gente é criança, quando eu era criança, eu só queria brincar. Não tem coisa mais gostosa do que brincar. Brincar sem hora, sem culpa, sem medir consequências. Eu sou do tempo da amarelinha, do pique bandeirinha. Eu não sei como chama aí na sua cidade. Aquele que a gente tinha 2 times, tinha que proteger a bandeirinha. Polícia e ladrão, pique pega, pique esconde. Que infância. Soltei muita pipa, papagaio, raia. Eram os nomes que a gente dava aqui na minha cidade. Eu não sei aí, na sua. Viver naquela fase era desfrutar de brincadeiras, de amizades, daquilo que estava ali na minha frente, nas minhas mãos, nas mãos sujas das terras, dos parques, de tudo que o meu corpo dava conta de tocar e inventar no meu mundo infantil. Aí chega a adolescência, né? E você muda os interesses, muda os focos, né? O corpo acende, o corpo se desperta para outro jogo, para outro tipo de partida. O desejo tropeça, começa a se demonstrar. A gente começa a querer ser visto, percebido, notado pelo outro, notado pelos amigos, notado pelas amigas. Nasce os interesses. O sonho vira aquele primeiro beijo, a descoberta, o pertencimento. O adolescente tem uma característica muito peculiar, porque o adolescente, ele quer que alguém diga, ele quer que alguém fale, ele quer que alguém o veja. Depois disso tudo, aí, meu amigo, depois aí a ladeira abaixo. Já ouviu falar sobre isso? A gente corre atrás da vida acelerada. Aí vem, eu quero ter habilitação, eu corro para tirar uma carta, a gente corre atrás do primeiro emprego, a gente tem os primeiros compromissos, os primeiros boletos aparecem, aí vem o primeiro aluguel, dá aquele orgulho besta de pagar as próprias contas, como se isso fosse... a gente não sabe o que vai ser pro resto da vida. A gente pagando contas e contas e contas. É bonito, né? Fala a verdade. Eu também achava. Tem uma inocência, uma pureza nessa primeira fase adulta, uma confiança quase infantil de que basta querer que tudo, assim como um passo de mágica, se realizará, se concretizará. Vai dar certo, vamos lá. É só a gente querer. De repente a gente
se vê refém do nosso querer, porque nem sempre a gente descobre isso, né? O que a gente quer nem sempre dá certo. E tá tudo bem, mas entender que nem sempre dá certo é um desafio que antes dos 40 dificilmente a gente entende. Aí chega a fase da faculdade. A gente já se sente homem, mulher pronta, menino pronto. O trabalho passa a exigir da gente mais do que a gente acha que deveria, do que a gente dá conta. Chega aquele caos gostoso, né? Aquele momento onde a gente acredita de que tudo a gente dá conta, de que tudo a gente consegue. A gente trabalha demais, a gente levanta cedo, a gente corre o dia inteiro, a gente vai até mais tarde e dorme pouco, festa e sai e no outro dia no mesmo ritmo. E dá mesmo. Ou pelo menos a gente demonstra dar conta mesmo. Mas será que a gente está dando? A vida se torna esse malabarismo épico entre responsabilidades, sonhos, boletos e sensações constantes de que falta algo nesse manual. Esse roteiro não está completo. Alguém não me deu as instruções completas. Estou perdido. Falta informações para eu administrar tudo isso. Um dia a gente acorda e acorda mais de 40. Chegamos. E quando a gente acorda, a gente percebe num suspiro meio cansado, meio sábio, como alguém que jogou uma partida e que mudou o jogo para um novo jogo. A gente já não pede mais tanta coisa, já não é tão mais importante aquela correria toda, já não é tão mais importante a escassez do tempo, a dedicação incessante, a busca inerente por algo que a gente nem sabe o que é. A gente só pede paz. A gente só quer paz. Aquela paz silenciosa que não precisa de nada emocional. Aquela paz silenciosa que não precisa ser postada, sabe? Aquela que não precisa ser demonstrada, compartilhada, dividida com milhões de pessoas. A gente pede estabilidade emocional, controle das nossas emoções. A gente quer ter equilíbrio nas nossas decisões. Simplesmente porque o cansaço agora, ele não é só uma fatura, ele é uma fatura com juros. Ele cobra juros e juros altos. Esses juros, essas faturas, elas pedem relações que não desmontam a nossa alma, que não nos quebram. Porque a alma já viu, a nossa alma já viveu coisas demais para aceitar migalhas afetivas, migalhas e migalhas. O nosso corpo pede que não grite mais do que a própria boca, a sua boca, consegue falar. Que é serenidade, tranquilidade. A gente pede noites tranquilas, a gente pede conversas honestas, um desejo maduro, que não precise escolher atalhos, desvios, porque aos 40 a gente finalmente entende algo que nenhuma teoria é capaz de nos explicar. A gente aprende que não é sobre ter tudo. Você não tá afim desse lugar e não é esse o foco. Agora eu tenho tudo. Não é isso. Não se trata disso. É sobre não se perder enquanto a gente tenta ter alguma coisa. É sobre isso. É sobre esse lugar. Quem eu sou tentando ter alguma coisa. Aonde eu estou tentando ter alguma coisa? Qual é o meu lugar tentando ter alguma coisa? Isso é uma mudada de chave. O desejo não desaparece, né? Eu não estou aqui dizendo que essa vontade de ter, de conseguir, de conquistar vai embora, some. Não, ela tá aí. Ela não se descarta, ela não se desgruda, ela permanece intacta como a pele, que a gente não pode viver sem ela. A diferença é que depois dos 40, ela para de berrar, ela deixa de ser escandalosa. A comunicação passa a ser sussurro, pé de ouvido, na intimidade. E esse sussurro é mais verdadeiro do que qualquer grito que você tenha ouvido aos 20 anos. A palavra gritada aos 20 não chega perto do sussurro aos 40. Grave isso e me responda aqui nos comentários qual sussurro você tem ouvido hoje. Ou você ainda está nos gritos, nos berros
ou no sussurro? Depois dos 40, a vida pede que você volte para um lugar que só você tem um caminho. Que você volte para dentro. Para aquele lugar em que você conhece o circuito, que você conhece o mecanismo, que você conhece os manejos. Lá não tem rótulos, lá não tem plateia. Lá tem você. É só você e você com você. É você. Você no meio do que você já viveu, você no meio do que você já sangrou, no meio do que você ainda carrega. É você. É você no meio de tudo isso. E a pergunta que nasce: o que você quer agora? O que você quer agora com os 40? Talvez as respostas sejam simples. Talvez a sua resposta seja uma resposta muito fácil de ser dada. Mas ela pode ser profunda como toda a simplicidade verdadeira que eu posso te afirmar. Eu, Marcos, hoje eu quero eu. Eu quero me caber, eu quero me ouvir, eu quero me escolher sem medo de parecer egoísta, individualista. Quero finalmente ser casa para mim. Isso que eu quero. Porque, enfim, tudo que a gente busca lá atrás, tudo que eu busquei lá atrás, desde a criança brincando, o adolescente desejando, o jovem inconsequente sonhando, era só isso. Um canto inteiro onde a vida coubesse sem doer tanto. Isso é o que a gente quer quando a gente chega aos 40. Um canto para que a vida caiba sem doer tanto. Se essa reflexão já te atravessou aí, deixa seu like, ative as notificações e compartilha esse vídeo, porque quem chega ao 40 chega num lugar que é necessário voltar para casa, voltar para minha casa, essa casa que sou eu. A vida não é sobre acumular fases, muito menos riquezas. É sobre deixar que cada uma delas te refine, te molde, te modele. E se aos 40 você finalmente pode menos, é porque você, enfim, encontrou o essencial. De nada, ou melhor, por tudo.